Olá, pessoal, boa tarde a todos. Vamos iniciar agora o nosso encontro virtual. É um encontro bem rápido, bem simples, afinal será nosso último encontro na disciplina de Física Fundamental 2. E nesse encontro eu vou fazer a gravação dele, exatamente porque outros alunos estão fazendo prova, e aí eu vou disponibilizar esse vídeo logo quando possível, para que vocês tenham acesso a ele e os outros alunos também, que porventura perderem esse encontro, tá bom? Mas, essencialmente, hoje nós vamos só rever ou tirar umas dúvidas sobre as leis da termodinâmica. No vídeo dessa semana, eu imagino que para quem assistiu já foi bem explicativo, foi uma aula que eu já tinha gravado, uma aula passada, em que eu abordo todas essas leis da termodinâmica, inclusive cito a vocês para vocês reverem, porque tem a resolução de diversos exercícios. Tá? Então, vejam lá que vocês vão encontrar a resolução de exercícios das leis da termodinâmica. Então, só lembrando a vocês, né, que a gente vai ver essa parte de noções da termodinâmica, mas na verdade o que é a termodinâmica é aquela área da física que vai estudar a interação, né, entre sistemas, onde essa interação pode ser por meio de trocas de matéria, energia, né, e radiação, seja num sistema com as suas vizinhanças, num sistema com o universo ou num sistema com outro sistema. Então, a termodinâmica também está interessada em ver como é que o sistema se comporta devido a ele receber essas trocas, essa energia, essa matéria, essa radiação, seja mudando algumas propriedades macroscópicas, seja alterando a fase do sistema. E é por isso que vocês viram exatamente que existem... Só um instantinho, pessoal. Pronto, pessoal, continuando aqui. Então, nessa situação, vocês viram já alguns processos que ocorrem na termodinâmica da transferência de calor, né? Seja ele por condução, convecção ou radiação. E esse processo de transferência de calor, de forma espontânea, ele parte do sistema ou do corpo que está com maior temperatura em direção a menor temperatura. Então, você tem uma transferência de energia por meio do calor por conta dessa diferença de temperatura. Mas eu posso também ter a transferência de energia, né, por meio do calor, com temperaturas que sejam da menor temperatura para a maior temperatura, com a realização de trabalho. E aí, nessa realização de trabalho, eles vão estar relacionados intimamente com a primeira lei da termodinâmica. Mas antes de entrarmos na primeira lei da termodinâmica, vamos definir alguns conceitos importantes que vocês já viram, como, por exemplo, esse calor, né? Que é a transferência de energia entre os corpos. Portanto, o calor é uma modalidade, sim, de energia. Embora existam diversos conceitos, na física mesmo, discussão acerca disso, mas a definição é que você tem a transferência de energia entre corpos, entre sistemas, que de forma espontânea, como eu já falei, sai do corpo de maior temperatura para menor temperatura. Lembre que o conceito de temperatura é diferente do conceito de calor. Então, enquanto a temperatura do corpo A for maior do que o corpo B, você tem a passagem de calor entre esses dois corpos, se o meio permitir essa passagem. Quando a temperatura do objeto, dos dois objetos, elas são equivalentes ou são iguais, isso quer dizer, a agitação térmica são idênticas, eu posso dizer, então, que efetivamente não há passagem de energia entre esses dois sistemas. Ou, mais estritamente, a quantidade de energia que vai de um sistema para o outro é equilibrada pela quantidade de energia que volta desse sistema. Sai do sistema A para o sistema B. De forma que, se você somar a quantidade de energia que é perdida pelo sistema A em direção a B, é equilibrada pela quantidade de energia que o sistema B perde para A. E, portanto, o resultado aqui seria não tem transferência de energia por meio do calor. Nessa situação, quando esses objetos estão na mesma temperatura, nós dizemos que eles estão em equilíbrio térmico. Lembrem bem que o conceito de equilíbrio térmico está relacionado com a igualdade de temperaturas entre os dois objetos, entre os dois sistemas. E aqui nós definimos a lei zero da termodinâmica.
Ela foi falada lei zero porque quando ela foi formulada, na verdade, ela foi formulada depois das outras leis, e os físicos perceberam a necessidade de, primeiro, você definir esses conceitos como calor, temperatura e a lei do equilíbrio térmico entre os objetos, para que você possa falar das outras leis da termodinâmica. Por isso que, conceitualmente, ela ficou como lei zero, e depois a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei da termodinâmica, embora nos livros textos não abordem muito, mas no curso regular de física, nós abordamos essa terceira lei da termodinâmica, embora vocês conheçam 3 leis. Lei zero, primeira lei e segunda lei. Então, uma vez que você tem, então, equilíbrio térmico entre os corpos, não existe o calor fluindo entre eles, o calor efetivo, né, a energia. E aí, essa definição da lei zero. A partir dessa definição da lei zero, nós podemos utilizar o conceito da conservação de energia para definir a primeira lei da termodinâmica. Só lembrando o conceito, né, de conservação de energia, vocês viram lá na física 1, que eu tenho a energia mecânica do sistema, ela é conservada como sendo a soma da energia cinética do objeto, mais a energia potencial, mais uma outra energia que é a energia térmica e energia interna no sistema. Então, vejam, tudo isso daqui está dentro da conservação da energia mecânica. Na Física 1, para os sistemas mecânicos, nós estudamos apenas essa conservação da energia. Além do mais, ainda tem um conceito de entalpia. Tá? Lá na química, vocês devem ter visto o conceito de entalpia, que está intimamente ligado também com a termodinâmica. Então, você pode estender essa lei da conservação da energia e mostrar que em um sistema isolado, tá? Eu tenho conservação da energia. E sendo assim, nesse sistema que seja isolado, por exemplo, e aí o exemplo clássico é você pegar, por exemplo, um gás ideal monoatômico, como, por exemplo, um gás hidrogênio, né, que você tem formado apenas por um elemento bem simples, e que esse gás monoatômico ele está encerrado por um sistema, tá? Ou encerrado por paredes, de forma que eu posso colocar essa estrutura como se fosse as partes integrantes de um sistema e tudo que está fora é o universo ou fora do sistema. Assim, esse sistema ele pode receber energia na forma de calor, pode também receber massa e pode receber também radiação. Tá? Então, tudo isso aqui, depois vocês vão perceber como é que se comportam as variáveis macroscópicas. Que variáveis macroscópicas? A pressão interna que está nesse sistema, o volume que ele ocupa e a temperatura que as moléculas ou que o gás está encerrado nesse sistema possui. E aí, portanto, temos variáveis de estado termodinâmico. Então, essas variáveis de estado termodinâmico, uma vez que eu tenho fornecimento de calor, de massa ou de radiação, eu altero essas variáveis de estado. Tá? Então, nessa situação, vocês já perceberam que nós temos a pressão e o volume, que aí é um gráfico bem conhecido de vocês. É um gráfico estudado, são os gráficos de pressão e de volume, que formam aquelas isotermas. Temperatura 1, temperatura 2. E os ciclos termodinâmicos ocorrem exatamente nesses tipos de gráficos. Mas antes de chegar disso, vamos formular então essa primeira lei da termodinâmica. Então, uma vez que eu tenho esse sistema e que eu tenho paredes que permitam a passagem de calor, mas não permitam a passagem de massa, nem a passagem de radiação, e aí tem as definições, né? São as paredes diatérmicas, as paredes que são isolantes térmicos, as paredes adiabáticas, tudo isso daí. Então, se ela permite a passagem do calor, eu posso fornecer calor a esse sistema, fazendo com que eu aumente a agitação térmica das moléculas e eu passe na situação da temperatura inicial, de um volume inicial, uma pressão inicial, para um outro estado termodinâmico, pressão 1, volume 1, temperatura 1. Então, nessa situação, eu aumentando o volume desse sistema, ele, como essas paredes são rígidas, ele vai executar, então, forças
sobre a parte móvel, que é do êmbolo, fazendo com que eu tenha um aumento de volume. Ora, vocês já viram comigo que eu posso realizar trabalho como sendo a integral da força que multiplica o diferencial dx, partindo de x0 até um x qualquer. Tá certo? Se essa força sobre área agora, eu pegar o choque de pequenas partículas sobre uma determinada área, a gente pode definir o conceito de pressão como se fosse força por área. Nós vimos lá na parte de fluidos. Assim, a força pode ser definida como produto da pressão vezes a área. E substituindo nessa integral, eu tenho que o trabalho, então, desse gás vai ser o valor da pressão, que multiplica a área, que multiplica o dx. Partindo de x0 até um x qualquer. Ora, quem seria o produto AdX? A área é exatamente a área desse êmbolo aqui, na qual as partículas estão se chocando e fazendo com que o êmbolo caminhe. E ele vai caminhar exatamente um elemento infinitesimal dx. Ora, se isso daqui pode ser representado por um pequeno cilindro, por exemplo, ou qualquer outro formato, que a altura dele é dx, e isso daqui é uma área, se eu fizer o produto da área por esse dx, eu vou ter um elemento infinitesimal de volume dv. Assim, esse trabalho se torna a integral de P dv partindo de V0 até o V final, que no caso aqui, o volume 1. E, portanto, se a pressão for constante nesse sistema, eu posso retirar da integral, a integral de dv é o próprio V, e eu encontro que o trabalho é nada mais que o P vezes a variação do volume. E, portanto, eu defino agora o trabalho realizado por um gás como sendo o produto P, delta variação do volume, com P vezes V. E assim, perceba bem, eu forneci calor ao sistema, e aí lembrem, se o sistema recebe calor, eu posso adotar isso aqui como calor positivo, porque a variação de temperatura será positiva. Esse sistema, então, vai variar o seu volume e varia também a temperatura, ou mais especificamente, a energia interna dessas moléculas. E assim eu defino, então, a primeira lei da termodinâmica como sendo essa relação entre essas grandezas. A quantidade de calor fornecido ao sistema pode realizar trabalho de movimentação do êmbolo e também pode realizar a variação de energia interna no sistema. Então, essa é a primeira lei da termodinâmica, Q é igual a o W, ou na verdade, vamos utilizar a terminologia que eu gosto, é o tal, mais a variação da energia interna desse sistema. Primeira lei da termodinâmica, e percebam bem que o conceito que eu trouxe para vocês foi com base na lei da conservação da energia. Se eu colocar em termos infinitesimais, eu tenho aqui o diferencial do dQ, o diferencial do trabalho, mais o diferencial da variação da energia interna do sistema. E aí vem aqueles casos nas situações que você já viu no ensino médio. Para quem não viu, lembra que se eu tiver um sistema onde não é realizado trabalho, onde as paredes são rígidas e você fornece calor ao sistema, a única coisa que ele vai fazer, pela primeira lei da termodinâmica, é variar a temperatura do sistema. E, portanto, variar a energia interna. Agora, se eu deixo esse sistema livre, eu posso fornecer calor e ele converter integralmente em trabalho sem variação da energia interna. Então, vejam que termos ideais, se vocês lembrarem comigo lá do calor latente e o calor sensível, o que é o calor latente? É aquela quantidade de calor necessária para que uma determinada matéria mude a sua fase sem mudança de temperatura. E o sensível é fazer com que haja apenas mudança de temperatura naquela sua matéria, sem mudança de estado. Então o estado continua ocupando o mesmo volume, mas variando a temperatura. Então vejam que essa é a correlação da primeira lei da termodinâmica com aquilo que vocês viram anteriormente. E é tanto que você pode utilizar aquelas equações e colocar aqui e encontrar umas equações diferenciaisinhas, que não é o nosso objetivo agora. O que eu quero demonstrar para vocês é que a primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação de energia importante e que pode ser aplicada em diversos sistemas que vocês já viram lá no meu vídeo, na resolução de alguns exercícios.
Tranquilo, pessoal? Até o momento ficou clara essa primeira lei da termodinâmica com base no enunciado da conservação de energia? Muito bem, então espero que sim, né? Porque esse aqui é um vídeo complementar que vocês já viram, tá certo? Ótimo. E aí vamos então partir agora para algumas outras particularidades, ou mais especificamente para a segunda lei da termodinâmica. Na segunda lei da termodinâmica, ela está mais relacionada com a desordem de um sistema, ou com a entropia. Embora ela foi desenvolvida com diversas formulações, com diversas definições, com base no estudo das máquinas térmicas. Então, na segunda lei da termodinâmica, que é as definições de Clausius, de Clapeyron, ela define exatamente o rendimento da máquina térmica com base nisso daí. Mas o que seria essa definição? Você tem uma máquina térmica e aí, portanto, você tem um reservatório, que eles chamam de reservatório quente, que seria aquele reservatório, aquele sistema que estaria com alta temperatura e ele permite a passagem de calor desse reservatório para o resto do universo, ou mais especificamente para o lado de fora do sistema. E aí, vocês concordam comigo, então, que se esse reservatório está a temperatura, né, alta, que eles chamam de TQ, de temperatura quente, ele fornece calor para as vizinhanças, que é representado pelo Q, índice Q pequeno. Se nesse meio do caminho eu fornecer calor para um dispositivo que possa realizar trabalho, eu chamo esse dispositivo de uma máquina. E como a base dele é a utilização da energia vinda de uma fonte ou de um reservatório de alta temperatura, eu chamo isso aqui de uma máquina térmica. Assim, essa máquina térmica ela vai absorver calor daquele reservatório quente, e aí vem as definições. Se o reservatório perde calor, para o reservatório quente, o calor é negativo. Contudo, quando entra na máquina térmica, ele absorve calor, que essa quantidade para a máquina térmica é um calor positivo. Cuidado. Algumas questões exatamente façam essas pegadinhas com você. Por exemplo, se a máquina, se o reservatório quente fornece 10 joules de energia, né, na forma de calor, então, para a conta, você coloca o valor de energia como negativo. Contudo, esses 10 joules vão ser perdidos para onde? Para a máquina térmica e, portanto, é 10 joules positivos. Numa máquina térmica ideal, ele converteria todo esse calor na realização de um trabalho. Tá? Então, na máquina térmica ideal, eu teria realização de trabalho e nada de calor que foi retirado do reservatório quente seria jogado para o reservatório frio. Contudo, nas situações reais, o que se sabe é que parte do calor que foi retirado do reservatório quente é convertido, sim, no movimento da máquina térmica. Contudo, ele não consegue utilizar todo o calor fornecido. Então, parte desse calor é utilizado para a realização de trabalho e a outra parte vai ser desperdiçada ou jogado para outra parte do sistema, que é chamado de reservatório frio por estar na temperatura mais baixa. Então, como ele vai dizer aqui, parte do calor é convertida em trabalho e a parte que não foi convertida em trabalho, ela é rejeitada para o reservatório frio. Dessa forma, vocês viram lá que eu posso definir o rendimento da máquina térmica como sendo, se não me engano, é 1 menos a temperatura do reservatório frio sobre a temperatura do reservatório quente. E aí você define o rendimento de uma máquina térmica com base em saber se ela consegue converter a quantidade de calor retirada do reservatório quente em trabalho. E aí, em termos ideais, o rendimento ideal seria aquele que ele convertesse 100% desse calor. Mas, nos reais, o que a segunda lei da termodinâmica vai nos dizer? Aí é que vem as definições das máquinas térmicas. Eu vou logo saltar aqui. Que, de acordo com Kelvin Planck, diz que é impossível que uma máquina térmica
que opera em ciclo não produza outro efeito que o de extrair calor de um reservatório e efetuar uma quantidade equivalente de trabalho. Em outras formas, que é impossível você pegar, tirar todo o calor do reservatório quente e converter integralmente em trabalho. Você vai converter parcialmente em trabalho e outra parte você vai jogar calor para o resto do universo. Ok? Então, como ele diz assim, isso não significa que não existe uma máquina térmica cujo rendimento seja 100%. E aqui, mais especificamente, pelo princípio da conservação de energia, como eu falei para vocês, a quantidade de calor, né, retirada do reservatório quente é igual a nada mais do que aquele calor que foi realizado no trabalho, mais a quantidade de calor que foi jogado no reservatório frio. Assim, esse trabalho pode ser definido como o calor quente da fonte quente menos calor da fonte fria. E aí, fazendo as operações dividido pelo calor quente e calor frio, pelo trabalho, quantidade de calor quente, quantidade do calor na fonte fria dividido pelo calor, quantidade quente, isso daqui vai ficar 1 menos o calor da quantidade fria, o calor cedido pela fonte fria, dividido pela quantidade de calor pela fonte quente. E aí percebam bem que eu posso, então, associar ou fazer uma relação direta entre o calor e a variação de temperatura. Assim, eu também consigo, então, fazer uma associação direta com o calor e a temperatura. Portanto, o calor retirado ou cedido para a fonte fria é proporcional à temperatura da fonte fria, assim como o calor da fonte quente é proporcional à temperatura da fonte quente. Por isso que, então, essa situação naquela equação ficou 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. E isso aqui seria o rendimento dessa máquina térmica em termos da realização de trabalho. Certo? Vale ressaltar lá que nos vídeos exatamente eu coloco algumas soluções de problemas que envolvem essa segunda lei da termodinâmica. E isso está, de novo, intimamente relacionado com a entropia. E por que a entropia? Porque ela mede o nível de desorganização de um determinado sistema. Então vamos pensar da seguinte forma. Se eu não consigo converter todo o calor da fonte quente em trabalho e eu jogo na fonte fria, o que vai acontecer, então, com a temperatura do reservatório frio, pessoal, ao longo do tempo? O que é que vocês acham que vai acontecer? Vamos pegar um exemplo bem simples. Motor de um carro. O motor de carro é uma máquina térmica. E por quê? Ele vai retirar a energia de uma fonte quente, né, que é a combustão, vai realizar trabalho, mas ao longo do tempo, o que acontece com as estruturas do motor do carro? Eles continuam na mesma temperatura no início ou a tendência vai ser aumentar a temperatura? Ele aumenta a temperatura. Tá aí, pronto, Juan. Você exatamente desse exemplo. Por que aumenta a temperatura? Porque parte da energia da combustão da gasolina, do álcool, ou do diesel, ou combustível que for, parte vai ser utilizado para realizar trabalho e o resto vai ser jogado para o resto do sistema, que é o resto do bloco da estrutura do motor e para o universo, fazendo com que a temperatura desses sistemas comece a se elevar. E para vocês terem uma noção, pessoal, esse rendimento aqui de uma máquina a combustão interna, o melhor que você tem é você chegar a 40% de rendimento. Significa 40%? No caso de motor de combustão interna, quando coloca-se 1 litro de combustível, 400 ml é que é utilizado para o deslocamento do objeto. Os outros 600, tudo está sendo convertido em calor. E está sendo jogado para a atmosfera. E é o que acontece, então, com esse sistema? Uma vez que eu aumente a temperatura, eu vou aumentar o nível de agitação térmica das moléculas. E, portanto, aumento o nível de desorganização, que aí exatamente entra o conceito da entropia. Então, é por isso que a segunda lei da termodinâmica também está associada com a desorganização do sistema, associado com a entropia por conta desse aumento da desordem.
Então, isso significa que se eu pegar o nosso universo agora como um todo, a tendência é que o nosso universo transforme todas as modalidades de energia em uma modalidade que não seja aproveitada para a realização de nenhum trabalho, e sim simplesmente para aumentar a temperatura do sistema, que é uma modalidade de energia que não vai ser utilizada para nenhuma outra conversão do que seja, que seria o nosso fim do nosso universo conhecido. Ok? Então, vocês viram lá, e aí, portanto, nós podemos, então, enunciar essa segunda lei desse formato. E aí, pessoal, vocês viram, então, nessa etapa, todos esses conceitos aí das noções de termodinâmica. Vimos o conceito da diferença entre calor e temperatura. Calor é a passagem de energia entre dois corpos, dois sistemas que estão em diferentes temperaturas. A temperatura nada mais do que associada à agitação térmica das moléculas. Vimos a parte das escalas termométricas, como construir as escalas termométricas, associado com a dilatação térmica dos corpos. Só lembrando, né, que aquelas equações da dilatação térmica estão relacionadas com o comprimento inicial, o alfa e o delta T, e que alguns equipamentos, como os termômetros, utilizam esses conceitos para que a gente possa ter uma medida de temperatura, embora uma medida empírica, nas escalas, como nós conhecemos, na grau Celsius, grau Fahrenheit, e a escala absoluta, que é o Kelvin. Tá? Vocês viram os processos de transferência de calor por meio da condução. Vimos até um exercício bacana falando sobre condução. A convecção. E, por fim, a radiação, que é os meios de transferência de calor. E, por fim, entramos nas leis da termodinâmica, não a terceira. Aqui, na verdade, a lei 0, a primeira lei e a segunda. Robert, mas você falou exatamente da terceira lei. O que significaria a terceira lei da termodinâmica? Bom, vocês viram comigo que existe a escala Kelvin, né? A escala de temperatura absoluta. Essa escala de temperatura absoluta, como é que você chega nela? Já que é uma situação de agitação térmica das moléculas, se eu colocar um recipiente cheio de moléculas, pessoal, tá? Elas vão estar se agitando, movimento browniano delas, para todas as posições. Se eu começar a reduzir a temperatura, o que vai acontecer com a agitação térmica dessas moléculas? Elas vão começar a reduzir. Cada vez mais que eu reduzo a temperatura, maior vai ser a redução na mobilidade dessas partículas. Então, teoricamente, eu vou chegar numa temperatura em que eu vou conseguir cessar o movimento dessas partículas, que será a temperatura do 0 Kelvin, tá? Que é o zero absoluto. Portanto, as moléculas estariam todas paradas. Então, se você chegar... Pronto, Jamel, eu quero chegar exatamente isso. Você concorda comigo, Jamel, que na teoria você pode, então, fazer com que as partículas parem seu movimento? E se ela parar, seria a temperatura 0 Kelvin. Contudo, a física moderna nos trouxe um princípio, chamado princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que ou eu sei a velocidade de uma partícula com precisão, ou eu sei a sua posição. Tá? Vamos lá. Ou eu sei a velocidade dela com precisão, ou eu sei a posição. Não consigo saber as duas com precisão, porque tem um princípio de incerteza. Se eu souber com precisão a velocidade, eu não sei onde a partícula está. Se eu souber com precisão onde a partícula está, eu não sei onde está a sua velocidade. Então, existe um nível mínimo que eu possa saber de erro entre essas duas, que é a tal da constante de Planck. Que essa constante de Planck tem um valorzinho que não me recordo agora, mas que ele diz exatamente o nível de precisão máxima que eu sei da posição e da velocidade. Aí, onde é que entra nesse conceito? Porque eu posso expandir entre a energia de um determinado sistema ou da determinada partícula e o seu momento ou sua quantidade de movimento linear. Ou eu sei a sua energia e não sei nada do seu movimento linear, ou eu sei o seu momento linear e não sei a sua energia.
Então, vocês concordam comigo que, como eu não tenho precisão, eu vou ter um determinado erro de medida, ou mais especificamente, o valor mínimo que essas partículas terão? Pronto. Isso daí, então, veio a definição da base da quantização da energia. Que a energia, ela é quantizada. Tá? Que a energia, por exemplo, de um fóton, ela é definida pela constante de Planck e multiplica, por exemplo, pela frequência com que aquele fóton tem. Então, significa que um determinado fóton vai ter a quantidade mínima de energia, que é esse produto. Então, esses objetos não terão nem menos energia do que isso, e quando eles têm uma energia maior do que isso, eles vão ter múltiplos dessa quantidade de energia, ou os pacotes de energia, ou os quanta de energia. E é por isso que vem o nome quântico, porque agora eu vou ter valores discretos para a energia. Então, se eu tenho valores discretos, agora vamos voltar para a termodinâmica. Significa que essa partícula bem aqui, pessoal, ela vai ter uma quantidade de energia que é a quantidade mínima possível. Por quê? Porque ou eu tenho zero, ou eu tenho E. E se eu tenho E, se eu tenho energia, eu vou ter uma determinada temperatura. E se tem uma determinada temperatura, tem agitação térmica. E aí, portanto, como o Jamel chamou, o que é que acontece? Como nós não sabemos disso e a energia é quantizada, nós não temos como precisar chegar no zero, significa então que é impossível você alcançar o zero absoluto para alcançar que as partículas tenham, então, a parada de movimento total. Então, sempre você vai ter as partículas se movimentando. E a terceira lei da termodinâmica diz exatamente isso, que é impossível você alcançar o zero absoluto. Parece uma viagem, né? E realmente é isso, pessoal. Porque a termodinâmica ela desenvolveu-se muito de forma empírica, e só depois é que foi sendo explicados os processos. É por isso que quem quiser se aprofundar na termodinâmica vai ter que estudar muito conceito de física e estatística para poder lidar com distribuições de muitas moléculas. Quando eu falo muitas moléculas, é só vocês pensarem na química. Se eu tiver 1 mol só de hidrogênio, quantas moléculas eu tenho em 1 mol? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de hidrogênio. Quantidade absurda, inimaginável de moléculas que tem que ser estudados, não mais com mecanismos determinísticos. Mas o professor Gerson falou para vocês que existem, então, algumas funções probabilísticas. E é por isso, então, que entra a parte da física estatística. E isso daí, então, foi todo o conteúdo de estatística, não, desculpa, a termodinâmica que eu propus para vocês no curso de vocês. E aí eu venho agora novamente para vocês e pergunto quais são as dúvidas que ficaram nessa etapa. Enquanto isso, eu vou parar a gravação e depois disponibilizar essa gravação para os outros alunos.